Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria também que vocês assistam até o fim a aula sobre regência verbal, tá bom? Ah, então, vejam só, o que é uma regência verbal? Isso que eu quero que vocês nos acompanhem aqui nos vídeos, né? Porque é a relação do verbo, né, com seus complementos, tá? Os objetos, enfim, né? Ah, então, regência verbal é isso. É a relação que existe entre um verbo e seus complementos. Ou seja, a forma como o verbo se liga aos seus objetos, a adjunções ou complementos. Vejam só, então, o verbo aspirar. No sentido de sorver, puxar o ar, ele é transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto é aquele que pede complemento, um objeto direto. E isso se faz por meio da pergunta o que ou quem, tá? Então veja bem, aspiro o quê? O ar agradável da manhã. Nós o aspiramos. Aspiramos. O aqui está representado pelo objeto. O objeto, no caso o aqui, está sendo o objeto. Nós aspiramos o quê? Né? É o ar. E o ar ali está, né, representado pelo artigo o. No sentido de almejar, é transitivo indireto, rege a preposição a. Então, nesse caso, aspiramos a quê? Ao acesso. Então, nós almejamos um acesso ao crescimento. Meu amigo aspira a quê? Ao cargo de diretor da empresa. Quer dizer, que a pessoa sonha, pensa, vai buscar um cargo. Então, ele tem esse desejo. Tá? Então, quando aspiro no sentido de puxar o ar, ele é transitivo direto. Aspiro o quê? Quando é no sentido de almejar, é a quê. Tá certo? Então, essas duas formas aí de utilizar o verbo aspirar. Assistir. No sentido de presenciar, de ver, é transitivo indireto e rege a preposição a. Assistimos a um desfile empolgante. Assistimos a quê ali, né? Assistimos a um filme interessante. Então, você está vendo o filme, está assistindo a um filme, não assistindo ao filme. Assistimos a um desfile, está assistindo a alguma coisa, não atendendo, cuidando do desfile. Então, nesse sentido, é de presenciar. Tá? No sentido de dar assistência, de ajudar, aí sim ele é transitivo direto. O padre assistiu o condenado, quer dizer que ele deu assistência ao condenado. O médico assistiu o paciente com muita atenção, quer dizer que o médico deu assistência, cuidou do paciente ali. Então, nesse outro sentido ali. Tá? No caso de ajudar, você usa o verbo transitivo direto e o objeto é direto. No caso de presenciar, de assistir, ele é indireto, assistimos aqui. No sentido de morar, de residir, constrói-se com a preposição em. Assisto em São Paulo desde 2015, quer dizer, moro em São Paulo. Então, eu assisto em Curitiba há mais de uma década. É o mesmo caso. Moro em Curitiba há mais de uma década. Então, nós temos três casos aí do verbo assistir. Então, não é utilizado só para uma forma. O verbo chamar, no sentido de convocar, é transitivo direto. O professor chamou o aluno. Chamou quem? Chamou o aluno. A balconista chamou a gerente. Então, chamou quem? A gerente. Ela convocou para falar com ela. Assim como o professor convocou o aluno para conversar com o aluno. No sentido de apelar, chamar é transitivo indireto e constrói-se com a preposição por. Chamei por socorro. Né? No sentido de cognominar, admite as seguintes construções. Objeto direto mais predicativo do objeto.
constrói-se com ou sem a preposição de. Objeto indireto, com a preposição a mais o predicativo do objeto. Constrói-se com ou sem a preposição de. Vejamos alguns exemplos. Chamam Carlos de covarde. Chamam Carlos covarde. Chamam a Carlos de covarde. Chamam a Carlos covarde. Então, vejam só nessas formas aí diferenciadas. Verbo chegar e ir. Reagem à preposição a antes do adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, chegamos a o local. Então, nós temos a preposição a antes do artigo o. Fomos ao local. Então, aí utilizamos então a preposição a. Né? O verbo custar. No sentido de ser custoso, ser difícil, tem sempre como sujeito o nome referente à coisa e é transitivo e indireto. Rege a preposição a. Custou-me muito atender isso. Custou-lhe muito atender o fato. Então, custou a quem? A mim. Custou a quem? A pessoa, a terceira pessoa, que é representada pelo pronome lhe. No sentido de acarretar, é transitivo direto e indireto. Exemplos. A pesquisa custou sacrifício a todos. A pesquisa custou o quê? Sacrifício, objeto direto. A quem? A todos, objeto indireto. Daí já aparece uma preposição a ali. A notícia custou muita preocupação na família. A notícia custou o quê? Muita preocupação. Então, muita preocupação é objeto direto. A quem? Onde? Na família. Então, daí lá é objeto indireto. Então, por isso que tem o verbo transitivo direto e indireto nesses dois exemplos aí. Verbos esquecer e lembrar. Não pronominal é igual a transitivo direto. Exemplo, esqueci o cartão. Esqueci o quê? Né? Objeto direto, então o verbo é transitivo direto. Esqueça o quê? Meus conselhos. Se meu conselho é objeto direto, esqueça é verbo transitivo direto. Esqueça o quê? Né? Pronominal é igual a transitivo indireto. Rege a preposição de. Esqueci-me do cartão. Esqueci-me de quê? Ou do quê? Tá? Daí do cartão é a resposta, é objeto indireto. De mais o é igual a do, então a contração da preposição mais o artigo o. Esqueceram de pagar a conta. Esqueceram de quê? Então, o objeto indireto é de pagar a conta. E o verbo é transitivo e indireto. Pode-se colocar o nome referente à coisa como sujeito e o verbo ganha o sentido de cair no esquecimento. Ó, esqueceram-me o cartão. Esqueceram-me a conta. A mesma regência é válida para o verbo lembrar também, né? Lembro os fatos. Lembro-me dos fatos. Lembraram-me os fatos. Olha esses exemplos aí. Verbo informar. Como transitivo direto e transitivo indireto, admite duas construções. Coloque-se o nome referente à pessoa como objeto direto e o referente à coisa como objeto indireto. Constrói-se com as preposições de ou sobre. Informaram os pais do resultado. Informaram os professores sobre os novos alunos. Então, nós temos aí, né, com a preposição de ou e a preposição o. Desculpa, a preposição sobre. Coloque-se o nome referente à coisa como objeto e o referente à pessoa como objeto indireto. Constrói-se com a preposição a. Informaram o resultado aos pais. Informaram o que? O resultado a quem? A os pais. Então, esse aí
É a preposição a antes do artigo definido masculino plural, os. Esquecer, desobedecer. Sempre transitivos indiretos. Os filhos obedecem aos pais. Desobedecemos aos regulamentos. A quê? Aos pais. Então tem a preposição mais o os, artigo definido masculino, plural. Assim no segundo caso também. Segundo exemplo. Pagar, perdoar. Quando o objeto refere-se à coisa, é o mesmo que é um transitivo direto. Então, não pagamos o salário de abril. Não pagamos o quê? O verbo é transitivo direto. O salário de abril, objeto direto. Não perdoamos as suas falhas. Não perdoamos o quê? Verbo transitivo direto. As suas falhas, objeto direto. Quando o objeto refere-se à pessoa, transitivo indireto, constrói-se com a preposição a. Não pagamos ao credor. Não pagamos a quem? A o credor, né? Então aí uma contração, no caso aí a preposição mais o artigo definido masculino singular. Não perdoamos aos maus funcionários. A quem, né? Aparece ali a preposição aos maus funcionários, junto com o artigo definido masculino plural os. Observação. Este verbo pode também ser transitivo direto e indireto. Exemplo, pagaram o salário ao funcionário. Pagaram o quê? Pagaram o salário. A quem? Ao funcionário. Então, nós temos ali o verbo é transitivo direto porque ele pede o objeto direto, o salário. A quem? Ao funcionário. Então, daí já pede também o objeto indireto. A mesma regência do verbo, pagar, cabe a perdoar. Exemplos. Perdoaram o crime. Perdoaram ao crime. Perdoaram o crime e ao criminoso. Verbos precisar, necessitar. Ocorrem como transitivos diretos e como transitivos indiretos. Preciso mais tempo. Preciso de mais tempo. Ó, veja bem, preciso o quê? Mais tempo. Nesse caso, transitivo direto. Preciso de quê? De mais tempo. Então, nesse caso, é transitivo e indireto. Verbo preferir. É transitivo direto e indireto e constrói-se assim. Coloca-se no objeto direto a coisa mais apreciada e no objeto indireto a coisa menos apreciada, precedidas da preposição a. Preferiu falar a ficar calado. Ele sempre preferiu vadiar a estudar. Agora é isso aí. Querer. No sentido de desejar, ele é transitivo direto. Veja só. Ela não o quis por esposo. Ela não quis quem, né? Por esposo. Então, ali, o objeto está representado pelo artigo o. O artigo o, que no caso ali faz também o papel de um pronome. Paulo não quis a moto vermelha. Não quis o quê? A moto vermelha. No sentido de estimar, gostar é transitivo e indireto e constrói-se com a preposição a. Quero muito a meus pais. Quero muito a quem? Meus pais. Então aparece o a de preposição ali. Vocês percebem? A mãe quer muito ao seu filho. Quer muito a quem, né? Ao seu filho. Então ali, junto com o artigo o, está o a de preposição. Simpatizar não é pronominal. Exemplo. Simpatizo com ela. Transitivo indireto, rege a preposição com. Simpatizamos com a ideia da festa. Então, olha aí a presença da preposição com, né? Simpatizo com ela, simpatizamos com a ideia da festa. O verbo visar.
No sentido de apontar arma, mirar, ele é transitivo direto, veja bem. O caçador visou o animal, quer dizer, ele mirou, né, o animal. O índio visou o peixe e lançou a flecha. Ele visou o quê? O peixe, então, quer ver que ele mirou em direção ao peixe. No sentido de passar visto, transitivo direto. O professor visou o cheque. O industrial visara o cheque sem qualquer coação, né? Quer dizer que ele passou o visto, então ele é transitivo direto. Visou o quê? Visara o quê? No sentido de objetivar, ter em vista, alguns exemplos. Os pais visam ao bem dos filhos. O preparador físico visa a recuperação dos jogadores que não estão em melhor forma. Então, ele objetiva o bem dos filhos. E o preparador objetiva a recuperação, o objetivo dele é a recuperação dos jogadores que não estão em melhor forma. Exercício bem simples para que a gente possa fazer uma reflexão. Número 1. Na frase, ontem assisti a uma corrida de cavalos. O verbo assistir tem o sentido de presenciar, ver, dar assistência, ajudar ou morar, residir. Então, a resposta é a letra A. Presenciar, ver. 2. Na frase, o professor assistiu ao aluno que precisava de aulas de reforço. O verbo assistir tem o sentido de presenciar, ver, dar assistência, ajudar ou morar, residir. Então, a alternativa é a letra B. Dar assistência, ajudar, certo? Então, vamos. Questão 3. Na frase, assisto na mesma cidade desde que nasci. O verbo assistir tem o sentido de morar, residir, dar assistência, ajudar ou presenciar, ver. Então, a resposta é a letra A, sentido de morar, de residir. 4. O verbo chamar, no sentido de convocar, é um verbo intransitivo, transitivo indireto ou transitivo direto. Resposta, letra C. Ele é transitivo direto. 5. Na frase, esqueci o número do meu RG. Temos uma frase pronominal, transitivo indireto, não pronominal, transitivo direto, ou C, o objeto da frase refere-se à coisa. Então, a resposta é a letra B, não pronominal, é transitivo direto. 6. Veja essas frases. Lembra os fatos. Lembro-me dos fatos. Lembraram-me os fatos. Justifique-se a correção das mesmas pelos seguintes critérios. Não pronominal, transitivo direto. Pode-se colocar o nome referente à coisa como sujeito e o verbo ganha o sentido de cair no esquecimento? Ou é a letra C, pronominal, transitivo indireto,
rege a preposição de. Então, a resposta é a letra B. Pode-se colocar o nome referente à coisa como sujeito e o verbo ganha o sentido de cair em esquecimento. 7. Na frase, não pagamos os salários de abril. Justifique-se que está correta da seguinte maneira. Letra A. Quando o objeto refere-se à coisa e é transitivo direto. Quando o objeto refere-se à pessoa, é transitivo indireto, constrói-se com a preposição a, ou a letra C. Este verbo é transitivo direto e indireto. Qual seria a resposta? Então, resposta é a letra A, quando o objeto refere-se à coisa e é transitivo direto. 8. Na frase, não pagamos ao credor, justifique-se que está correta da seguinte maneira. A. Quando o objeto refere-se à coisa, transitivo direto. Quando o objeto B. Quando o objeto refere-se à pessoa, transitivo indireto e constrói-se com a preposição a. Ou a letra C. Este verbo é transitivo direto e indireto. Será que seria A, B ou C? Então, a resposta é a letra B. Quando o objeto refere-se à pessoa e é transitivo indireto. E constrói-se com a preposição a. 9. Na frase, pagaram o salário ao funcionário. Justifica-se que está correta da seguinte maneira. Quando o objeto refere-se à coisa, transitivo direto. Quando o objeto refere-se à pessoa, transitivo indireto. E constrói-se com a preposição a, ou é a letra C. Este verbo é transitivo direto e indireto. Letra C é a resposta. Este verbo é transitivo direto e indireto. Número 10. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos um pouco devagar aqui. Né? 1. Aspirar alguma coisa. Será que é presenciar, ver? Será que é sorver? Morar, residir? Será que é querer muito? Ou será que seria socorrer? Aspirar alguma coisa é. Puxar o ar é. Sorver. Então, na, no segundo espaço ali. 2. Aspirar a alguma coisa. Será que é presenciar, ver, sorver, morar, residir, querer muito ou socorrer? Então, aspirar a alguma coisa é querer muito. Então, é a segunda de baixo para cima. 3. Assistir alguém. Assistir alguém é presenciar, ver, é sorver, morar, residir, querer muito ou socorrer. Assistir alguém é socorrer, tá? Assistir a alguma coisa é presenciar, ver, é sorver, morar, residir, querer muito ou socorrer. Número 4 ali é o quê? Assistir a alguma coisa, então é presenciar, ver.
assistir em algum lugar. Será que é o número 5 aí, né? Será que é presenciar, ver, sorver, morar, residir, querer muito ou socorrer? Então, assistir em algum lugar é morar, residir. Só para conferir, então. De cima para baixo ficou 4, 1, 5, 2, 3. Ok? Pessoal, muito obrigado. Valeu por ter assistido. Um abraço. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.